Olá, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Luiz Cláudio e nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para orarmos juntos, estudarmos a palavra. O nosso canal, como eu já falei, ele tem o objetivo de trazer uma palavra viva para o seu coração, que é a palavra de Deus, a palavra que abençoa, a palavra que transforma, a palavra que edifica. Então esse é o nosso propósito, né? Então eu já peço para você se inscrever no nosso canal, possa curtir e possa também compartilhar, entendeu? Nos seus grupos de WhatsApp, no grupo que você faça parte, para que o YouTube possa sempre te avisar quando nós estivermos postando um novo vídeo. E também deixa aí os seus comentários, o que você está achando, se quiser fazer alguma pergunta, se estiver precisando de oração. Nós estamos aqui como uma família para junto nós caminharmos no crescimento e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ajudarmos uns aos outros em oração. Bom, eu quero estar trazendo uma série de mensagens ou estudos falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele trata desse assunto e desse tema. E eu já vi muitas pessoas com dúvidas sobre a questão se tem o Espírito Santo, como o Espírito Santo age na nossa vida, pessoas cristãs, né? E a dúvida, ela é salutar. A dúvida, todos nós às vezes temos dúvida em alguma coisa na nossa área, e aí nós vamos para a Bíblia, vamos estudar para retirar essa dúvida através da orientação do Espírito Santo, da orientação de Deus sobre a nossa vida, sobre a iluminação da nossa mente, para entendermos a palavra e o que a palavra nos orienta e nos mostra. Então, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E eu quero deixar uma coisa aqui que você possa memorizar. Não são frutos. Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um fruto só. Um fruto que tem essas várias características que nós, como servo de Deus, o cristão, você como cristão também, tem que apresentar na sua vida, no seu dia a dia. Então eu acho que um exemplo mais fácil de nós falarmos sobre este fruto do Espírito é uma tangerina. Ela é quando você descasca, ela tem vários gomos, mas ela continua sendo uma tangerina. Não são várias tangerinas. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele está dizendo que o fruto do Espírito, aquilo que está em nós, o fruto que todo cristão tem que ter, tem que apresentar no seu dia a dia, na sua vida, são 9 facetas. Então, nós vamos estar estudando sobre essas 9 facetas do fruto do Espírito. E hoje, nós vamos ver o primeiro fruto, que é o amor. Então, guarde isso no seu coração. Não são 9 frutos. É um fruto que ele se manifesta na nossa vida em 9 características, e todo cristão ele precisa chegar a esse ápice da sua vida com essas facetas, podemos classificar assim, do Espírito Santo na nossa vida. Então, do fruto do Espírito Santo na nossa vida. E é interessante que tem uma passagem que Jesus ele faz uma relação. Paulo ainda não existia, o apóstolo Paulo ainda não era um discípulo, ainda não tinha se convertido, mas lá em Mateus capítulo 21, versículo 18 até o 19, eu quero ler aqui pra gente. Jesus ele vai amaldiçoar aquela figueira. Você lembra desse texto, né? Então Jesus fala assim, Mateus capítulo 21, versículo 18 e 19. De manhã cedo, quando voltaram para a cidade,
Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. E então disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Vendo isso, os discípulos se admiraram e exclamaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito com a figueira, mas também se disser a este monte: levanta-se e atire-se ao mar, isso acontecerá. E se tiver fé e não duvidares, receberão tudo o que pedirem em oração. Muito bem, eu quero dar aqui destaque quando Jesus ele fala a questão da figueira. Porque aquela árvore, ela tinha que produzir o seu fruto. Ela tinha que produzir o fruto. Ela estava bonita, ela estava esplendorosa, mas ela não tinha um fruto. Assim é o cristão. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Gálatas justamente isso, que o fruto que todo cristão tem que produzir, e todo cristão tem que produzir esse fruto do Espírito Santo, porque se você é um cristão, logo você já tem o Espírito Santo. Se você é um cristão, uma pessoa transformada, você já tem o Espírito Santo. E precisa então manifestar em você, na sua vida, demonstrar essas características, essas facetas do Espírito Santo, que nós já falamos que são 9. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, vamos tratar desse primeiro fruto, que é o amor. Esse amor ágape. O amor ágape, o amor que vem de Deus para a vida do cristão. Então, esse amor é um amor sacrificial, incondicional, que busca o bem do outro acima de si mesmo. E nós vemos esse amor na pessoa de Jesus. Jesus veio a esse mundo, morreu por nós, se entregou, amando incondicionalmente a humanidade, derramando o amor dele sacrificial. Então, nós como cristãos, que temos o fruto do Espírito Santo, que é o amor, precisamos na nossa vida também amar incondicionalmente as pessoas. Amar incondicionalmente. E esse amor não é apenas com a nossa família, com os irmãos da nossa igreja. Não, são todas as pessoas. E o próprio Jesus vai dizer que qual é o segundo mandamento. O segundo mandamento, que era semelhante ao primeiro, é o quê? Ao primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então ele faz uma comparação, né, do segundo mandamento com o primeiro, que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então aqui nós vemos essa primeira faceta do fruto do Espírito Santo, que é o amor, sendo apresentada, manifestada na vida do cristão, quando ele realmente começa a dar esse fruto, quando ele realmente tem o fruto do Espírito Santo na vida dele, e ele começa então a demonstrar na sua ação um amor sacrificial, incondicional, que busca o bem do outro acima de si mesmo. Então esse amor é quando você se dá, você se entrega sem interesse nenhum, apenas pelo ato e pela maneira e a vida que você está vivendo com a manifestação do Espírito Santo na sua vida, assim como Jesus fez por nós. Jesus não questionou, Jesus não falou quem merecia, quem não merecia, e a Bíblia diz que ele vem para todas as pessoas. E daqui eu quero destacar algumas referências bíblicas que vai mostrar como o ato do amor ele é importante para a vida de todo cristão. Quando o cristão ele começa a manifestar, a demonstrar esta faceta, lembra que o exemplo que eu dei
o fruto do Espírito é uma tangerina. E uma dos gomos é o amor, que é o nosso primeiro fruto que nós estamos tratando nessa série desse estudo. Então, algumas referências bíblicas vai trazer esse cumprimento para a nossa vida. João 3,16, que é um texto muito clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha aí, Deus nos ensinando que o amor, Ele amou o mundo. Ele não amou nem João, nem Pedro, nem Maria. Ele não amou só o bonzinho. Ele não amou o rico ou o pobre. Ele amou o mundo, todas as pessoas. E qual é o ensinamento que nós tiramos para a nossa vida? Se eu sou um cristão e manifesto na minha vida o fruto do Espírito Santo, que é o amor, eu tenho que amar todas as pessoas incondicionalmente. Porque Deus amou. Se Deus amou e eu tenho Ele em mim, o Espírito Santo em mim, fazendo morada em mim, que eu sou morada do Espírito Santo, Deus habita em mim, mora em mim. Agora também eu preciso amar incondicionalmente as pessoas. Deus amou o mundo e você tem amado o mundo. Se você é um cristão e diz que tem o Espírito Santo de Deus, o seu fruto tem que ser o fruto que ama incondicional. O fruto que ama as pessoas, que se preocupa com as pessoas, que quer ajudar as pessoas de uma maneira única, de uma maneira sublime, dando o seu máximo, o seu melhor em prol do ser humano. Porque Deus deu o seu máximo. Qual foi o seu máximo? Seu Filho. Jesus veio e morreu por todos nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Um amor que Ele não mediu esforços. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o 7, dizendo assim, olha, este amor, que é um texto muito conhecido nosso, ele fala, o amor que é o nosso primeiro fruto que nós estamos tratando. Vê se isso se encaixa com você, com a sua vida e com a maneira que você tem de agir e de pensar. Ele diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não trata as pessoas com interesse, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Viram quantas características tem esse gomo do fruto do Espírito? Apenas esse gomo, que é o amor, que o apóstolo Paulo ele vai aqui trazendo dentro de uma faceta do fruto, que é o amor, ele traz uma imensidão de características que nós, como cristãos, precisamos vivenciar na nossa vida, já que nós temos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, o amor. Então é uma prática diária, ser paciente, ser bondoso, não ter inveja de ninguém, não ter orgulho, não ter interesse por o seu ato que você faz para com o seu próximo, fazer uma coisa com interesse em receber algo em volta, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça dos outros, mas ele fica feliz com a justiça. Então, tudo ele sofre, tudo ele crê e tudo ele suporta. O que nós aprendemos? Que o fruto do Espírito Santo, esta faceta que é o amor, ela requer muito da nossa vida. E em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo também vai tratar deste gomo do que é o amor, o gomo do fruto do Espírito Santo. Ele fala, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembra lá que o texto de Gálatas, que nós recebemos o fruto do Espírito Santo?
mas ele vai dizer, olha, o fruto do Espírito Santo é amor, que é o que nós estamos tratando, e mais restantes, os 8 restantes gomo dessa tangerina que nós vamos ver mais para frente. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que foi derramado em nós este amor. E ele diz ainda, agora João vai dizer, lá em 1 João, na carta de João, capítulo 4, versículo de 7 a 8, ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Paulo e a Bíblia, ela fala da importância do fruto do Espírito Santo na vida do cristão. E aí nós precisamos ter a humildade de olharmos para a nossa vida e ver se realmente nós estamos vivenciando, nós estamos dando este fruto que é o amor. Ele está sendo revelado através da nossa vida, das nossas ações. Então não basta dizer que é um cristão e você não ama, e você não perdoa, e você não tem paciência, e você age com injustiça, e você não se preocupa com as outras pessoas, e você não ama o mundo como Jesus amou, que é um dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, nós como cristãos, que temos o fruto do Espírito Santo na nossa vida, precisamos exercer, precisamos vivenciar a cada dia da nossa vida esta faceta do fruto do Espírito, que é o amor. Então, o amor, ela é a base para todos os outros aspectos do fruto. Se você não ama, é como Paulo diz lá, nós lemos o texto de Coríntios, né? Se você não ama, não adianta mais você ter os outros dons. O amor é o que vai suportar todas as coisas. Jesus, ele só suportou a morte de cruz, ele só suportou todo o seu sacrifício que ele passou por amor a nós. Só por amor à humanidade. E eu não sei se você consegue compreender isso como cristão. Qual a sua dimensão dessa compreensão do que é amar realmente? Então a lição que eu quero deixar para nós é que amar é insistir, é decidir agir como Deus agiria. Então amar não amar não é insistir. Amar é decidir agir como Deus agiria. Como Deus agiria? É só olhar para a vida de Jesus. É só olharmos para Cristo. Foi dessa maneira que Deus agiu. Entregou, amou incondicionalmente. Porque todos nós somos importantes para Ele, e Ele teve a capacidade de entregar o seu Filho para vir e morrer na cruz por nós. Eu quero dizer uma coisa para você, tá? Nosso estudo, ele não fecha por aqui, né, sobre esse fruto do amor. Eu quero te incentivar a você estudar mais, a você buscar mais. Senão esse vídeo aqui ia ficar muito longo, e essa é apenas uma primeira parte do fruto do Espírito. São 9, ainda tem mais 8 que nós vamos, com a orientação de Deus, do Espírito Santo, está trazendo para você, para que você então possa buscar na Bíblia, orar e ver a sua vida, ver se esse gomo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, se você está exercendo com autoridade, se você está exercendo com zelo na sua vida, e que o mundo olha para você e vê realmente que você é um cristão, ver este ato amoroso na sua vida, ver você como uma pessoa diferente. Então o cristão, ele precisa ser assim. Jesus, quando passou e viu aquela figueira seca, ela bonita, sem fruto, ele amaldiçoou. Não deixe que a sua vida seja representada como aquela figueira, mas que as pessoas possam ver em você os frutos
como um cristão que você é, como servo de Deus que você é, e que eles possam olhar em você e ver os frutos natural. Ver que você é uma pessoa bondosa, que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa que se preocupa, que você é uma pessoa que está disposto sempre a ajudar, a dar. É para caminhar 2 milhas? Vamos caminhar 2. É para caminhar 3? Vamos caminhar 3. Foi isso que Jesus fez por nós, e é isso também que Ele deseja, que nós que recebemos o Espírito Santo de Deus e que temos o fruto, que este fruto possa realmente alcançar as pessoas. E eu quero encerrar com uma oração para que Deus possa visitar o seu lar neste momento. Feche teus olhos aí onde você estiver. Espírito Santo de Deus, entrego todos que estão, Senhor Deus, ouvindo, que ouviram atentamente essa palavra, Senhor. Que não seja apenas minhas palavras, mas que o Teu Espírito, Senhor, e que a Tua vontade possa prevalecer na vida daqueles que estão ouvindo. Visita agora neste momento, ó Pai, e nos ensine, Senhor Deus, a manifestar a cada dia o fruto do Espírito, principalmente o fruto do amor, Senhor Deus. Assim como o Senhor nos amou, como o Senhor se entregou por nós, como o Senhor deu a sua vida, sofreu, morreu, ressuscitou para que nós possamos ter vida e vida com abundância, Senhor. Que nós também, os Teus servos, possamos manifestar o fruto do Espírito, o amor, Senhor. No nome de Jesus, visita os lares agora, abençoe, Senhor Deus, que a Tua palavra possa alcançar o amado ouvinte, a amada ouvinte que está, o Senhor Deus, nos ouvindo, nos vendo através desse vídeo, que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra na vida dessas pessoas, Senhor Deus, e que o fruto do Espírito possa crescer a cada dia na vida de cada um dos Teus servos. No nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui, tá? Deus te abençoe e nos vemos num próximo vídeo.